A gente volta a falar aqui no Jornal da Itatiaia sobre o conflito entre Israel e Irã, conversando ao vivo com o especialista em Oriente Médio, Dani Zaredini, que é professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Professor, bom dia. E eu já faço a primeira pergunta, que é: por que essa escalada no conflito neste momento? O que motivou esse ataque inicial de Israel contra o Irã e é essa resposta que agora tem se escalado nessa tensão? Mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu. Israel já tem pensado em atacar o Irã há mais de 15, 20 anos. No Oriente Médio, o único país que possui armas nucleares é Israel. E o Irã, um país com tecnologia também em desenvolvimento, avançada, tem um projeto nuclear em andamento. E para Israel, a ideia do Irã conseguir desenvolver armas nucleares seria uma forma de uma ameaça existencial à sua existência. Só que o Irã, assim como o Brasil, ele tem nessa tecnologia nuclear para fins pacíficos, pelo menos é o que as autoridades iranianas falam. São signatários de acordos internacionais, então eles têm direito de enriquecer urânio. Só que com o conflito entre Hamas, né, e Israel, o Irã tem interesses regionais. E Israel avalia, né, que esse projeto nuclear iraniano tem por trás o interesse de desenvolver uma arma nuclear. Isso a gente não tem como afirmar. Só que o mundo aponta que uma ação dessa natureza contra o Irã contraria o direito internacional. Mas foi isso que aconteceu. E a pergunta é, por que nesse momento Israel então ataca? Por que não atacou antes e ataca agora, né? E aí nós temos alguns elementos que nos explicam a ação que começa com o ataque israelense ao Irã. A primeira delas foi o ataque do dia 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel. Aquilo vai, de certa forma, reafirmar a ideia de Israel de que o Irã apoia o Hamas, de que o Irã apoia ataques contra Israel. Isso fortalece a narrativa de que Israel tem que agir contra o Irã. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Israel aproveita a própria eleição do presidente Trump. O presidente Trump dá muita margem de manobra para Israel atuar. E, politicamente, isso é favorável a Israel. A terceira coisa é que, ano passado, na guerra do Hezbollah contra Israel e do fim do governo sírio do Bashar al-Assad, o Irã perdeu um apoio militar importantíssimo que defendia os interesses iranianos na região. Hoje não existe isso mais, o que abre as portas, né, para Israel também poder agir contra o Irã. E o último ponto que eu acredito que vai favorecer esse ataque é que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele tem um problema político interno forte, né? A questão dos reféns lá em Gaza, muita pressão doméstica. E as guerras, de certa forma, fortalecem a sua presença no governo. Então ele vai usar a escalada, vai usar a ação contra o Irã como uma forma de tentar também se manter no poder ali como primeiro-ministro de Israel. Então, isso é uma série de razões que vão nos ajudar a entender o porquê dessa ação agora. Agora, os desdobramentos disso são catastróficos, né? Porque a gente não consegue prever muito claramente o que pode acontecer nos próximos dias. O Irã não é um país qualquer. O Irã é um país com quase 100 milhões de habitantes, com uma capacidade militar relevante, importante. E o mundo reage, né, a essas ações que já tomam aí quase 2 dias. Professor, Fernanda Viegas falando com o senhor aqui. É assustador esse cenário que você explicou pra gente agora e parece meio sem saída, né? Por onde que o mundo vai caminhar para tentar resolver essa questão do conflito, já que o Irã tem mostrado uma força muito grande, né? Eles perderam ali chefes militares, perderam cientistas nesse ataque de Israel ontem, mas mesmo assim já colocaram outras pessoas neste lugar, né? Já assumiram esses postos para também revidar esses ataques, e os líderes lá do Irã falando, né, que todo mundo vai pagar, tanto Israel quanto os Estados Unidos, que apoia Israel. E aí, qual que é o caminho que o mundo pode seguir? Como é que a gente vai conseguir fazer uma conversa, é a única palavra que eu consigo pensar agora, para poder tentar acalmar os ânimos e as coisas talvez voltarem a um ritmo que a gente considera normal? O problema é que Israel faz um ataque primeiro, não é? Ele diz que é um ataque preventivo. Alguns falam que é um ataque preemptivo contra o Irã. Mas, na verdade, o direito internacional condena qualquer tipo de ataque a instalações nucleares de um outro país, né? Isso é proibido do ponto de vista do direito internacional, porque é muito arriscado.
E quando a gente observa o número de mortos dentro do Irã, as instalações que estão sendo atacadas e a continuidade do ataque israelense ao Irã, eu imagino que não existe saída para que o Irã pare também de revidar, não é verdade? Então, se o Irã fosse um país fraco, um país pequeno, mas não, nós estamos falando de um país muito organizado, nós estamos falando de uma república islâmica, né, que tem ali uma experiência em guerras de longo prazo. Nós não podemos esquecer o que foi a guerra Irã-Iraque e como que aquela guerra foi sangrenta para os iranianos, e mesmo com toda a desvantagem no início da guerra, o Irã acaba a guerra praticamente vencendo a guerra contra o Iraque. Não estou falando que o Irã vai vencer a guerra contra Israel, mas o Irã vai impor custos a Israel. Israel acredita que a campanha de bombardeio, e faz, né, uma ação que é do ponto de vista militar, do ponto de vista da inteligência, que é muito impressionante, porque os primeiros ataques contra o Irã não foram pelos caças os caças israelenses. Na verdade, eram operativos do Mossad que estavam dentro do Irã e que eram como se fossem células adormecidas que começam a atacar dentro do próprio Irã. Então, é de fato uma ação muito impressionante do ponto de vista de inteligência. Só que o Irã também tem operativos de inteligência, tem capacidade militar e que está conseguindo alcançar, mesmo com toda a defesa antiaérea israelense, né? O Iron Dome está lá funcionando, mas dezenas, talvez centenas de mísseis balísticos iranianos estão caindo dentro de Israel. Então agora é entender o seguinte: até que ponto o núcleo político israelense vai suportar ou aguentar manter a ação contra o Irã, porque estão recebendo mísseis ali dentro do seu território, e até quanto o Irã vai suportar receber, né, os duros golpes que Israel também desfere contra eles nas suas bases militares, nas suas instalações de petróleo, em algumas áreas residenciais. O mundo reage da seguinte forma: China, Rússia, Índia vão condenar firmemente o ataque de Israel contra o Irã. A União Europeia vai condenar o ataque de Israel contra o Irã. Na América Latina, quase todos os países vão condenar o ataque de Israel contra o Irã. Mas os Estados Unidos, que não quer se envolver muito, de certa forma, ele vai apoiar, do ponto de vista defensivo, Israel. Então, eu vejo que é um quadro complicado, é uma disputa de vontades, né? É aquilo que a gente chama de toma lá, dá cá, e a pressão internacional agora vai ser essencial. Eu vejo que o papel de China, o papel de Rússia e o papel dos Estados Unidos e da União Europeia vai ser central para entender até que ponto essa escalada vai continuar. Professor, para a gente fechar, você falou aí sobre como o mundo está envolvido nesse cenário, né, nesse conflito, que traz muitos impactos em termos econômicos, sociais e tudo mais. O que a gente pode falar do Brasil nessa história? Claro, tem brasileiros lá nesse momento, algumas autoridades, prefeitos que tinham ido participar de um congresso, mas institucionalmente, essa relação, como é que a gente pode dizer que o Brasil está envolvido nisso? Na verdade, o Brasil é um país que tradicionalmente trabalha uma perspectiva de paz, não é? Nós vamos sentir o impacto aqui no preço do petróleo, nós vamos sentir o impacto aqui na oscilação da Bolsa de Valores, do dólar, porque isso gera uma instabilidade generalizada no mundo, do ponto de vista econômico. Então isso nós vamos sentir aqui também, já estamos sentindo isso, né? Agora, a relação do Brasil com Israel tem sofrido nos últimos anos em razão da guerra em Gaza, né? A posição do presidente brasileiro tem sido muito crítica a Israel. Então isso gerou um problema entre o governo israelense, que é um governo mais de extrema-direita hoje em Israel, e o governo brasileiro. Mas nós temos uma comunidade judaica muito importante dentro do Brasil, e tem também, né, uma elite política muito importante dentro do Brasil, de Israel, e que mantém essas boas relações em algum nível. Agora, esse é um problema de gente grande, vamos dizer assim. O Brasil não tem capacidade de lidar com um conflito dessa natureza de uma maneira mais evidente. Por quê? Porque o que está em jogo são coisas muito importantes para Israel, para o Irã, para os Estados Unidos e para a China e para a Rússia.